enquanto prosseguia caminhando, Jesus viu um homem que tinha nascido cego. E aí seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então Jesus respondeu: nenhuma coisa, nem outra. Mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Todos nós devemos cumprir as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou enquanto é dia. Porque a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto eu ainda estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou nos olhos do cego e disse: vai lavar no tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Assim o homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam, que conheciam esse homem como mendigo, perguntaram uns aos outros: será que esse homem que costumava ficar sentado pedindo esmola? Alguns diziam que sim, outros diziam que não. E eles exclamavam: não pode ser o mesmo homem, mas sem dúvida se parece com ele. Mas ele dizia: eu sou aquele homem, gente. E eles perguntaram: então como foram abertos seus olhos? E aí ele disse: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou nos meus olhos. Depois ele me mandou eu ir ao tanque de Siloé me lavar. Eu fui, lavei e agora eu posso ver. E aí eles perguntaram: e onde está esse homem? E ele disse: eu não sei. Então levaram esse homem aos fariseus. E tudo isso aconteceu no sábado. Então os fariseus perguntaram ao homem como ele recuperou a visão. E ele respondeu: ele colocou barro e saliva nos meus olhos, e aí depois que eu lavei o barro, eu comecei a enxergar. E alguns dos fariseus disseram: neste caso, esse Jesus não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como um pecador comum poderia fazer tais milagres? E assim houve divisão de opinião entre eles. E depois os fariseus voltaram ao homem e perguntaram novamente: me diz uma coisa, esse homem que abriu seus olhos, quem você disse que ele é? E aí o homem respondeu: ele deve ser um profeta. Mas os líderes judaicos não queriam acreditar que ele tinha sido cego, e chamaram seus pais e perguntaram se era filho dele, se tinha nascido verdadeiramente cego. E aí os pais falaram: sabemos que este é o nosso filho, que ele nasceu cego, mas não sabemos o que aconteceu para ele sarar. Também não sabemos quem fez isso. Ele já tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Eles disseram isso com medo dos líderes judaicos, porque eles já tinham avisado que qualquer um que dissesse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. Portanto, pela segunda vez, eles chamaram o homem que tinha sido cego e disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, nós sabemos que esse homem é pecador. E o homem respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Se ele é pecador ou não é, isso eu não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. E aí eles perguntaram: mas o que foi que ele fez? Como ele abriu seus olhos? Olha, eu já contei tudo uma vez. Vocês não ouviram? Por que vocês querem ouvir outra vez? Será que vocês também querem se tornar discípulos dele? E aí os líderes ofenderam o homem e falaram assim: você que é discípulo deles, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse não sabemos de onde ele é. Aí o homem respondeu: mas isso é muito esquisito, hein? Ele pode curar cego e apesar disso vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas Deus tem um ouvido aberto àqueles que o adoram e faz a sua vontade. Desde o princípio do mundo nunca houve ninguém que pudesse abrir os olhos de uma pessoa que nascesse cega. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer isso. E aí eles responderam: você nasceu em pecado. Quem é você para ensinar a gente? E aí expulsaram o homem. Quando Jesus ficou sabendo que o homem foi expulso, ele procurou o homem e disse: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus respondeu: você já ouviu, é aquele que está falando com você. E ele respondeu: sim, Senhor, eu creio. E adorou a Jesus.